esgotaram. Nós tivemos 300 inscritos, esgotou os 300 inscritos, tivemos que dar um upgrade, pedimos auxílio à TI, a gente agradece a ESA, porque em plena diversidade, a gente, através dessa pulsão epistemofílica, do estudo, da cultura, conseguimos nos manter sãos, trabalhando, sem ficar acessando assim, conteúdos que talvez nos deixassem com muita inquietude e angústia. Então, queria desejar saúde para todos vocês, que o nosso debate esteja muito afetivo. Nós não estamos trabalhando com convergências, nós estamos com divergências, nós estamos convergindo num assunto que é olhar o processo civil da sua maneira. E isso é muito legal a gente mostrar para as pessoas que nós não precisamos enxergar a mesma vista, não tem uma vista mais bonita do que a outra. Tem várias perspectivas. Isso é uma honra. É verdade, doutora Mariana. E na área da saúde, né, eu acho que fica mais presente essa condição de união de esforços, porque todos nós, né, advogados, magistrados, né, público também, todos trabalham em favor da saúde das pessoas, né? E, claro, cada um com a sua ótica, cada um com as preocupações que são naturais de cada pessoa, né? Mas tem um propósito, né, que é garantir o direito à saúde, o acesso à saúde. Né? Muito bom, né? A saúde ditou aí o primeiro semestre inteiro, né, no mundo. É uma temática que antigamente, digo, 6 meses atrás, todo mundo evitava. Ai, não me vem com esses papos assim de saúde, eu não sei quando eu estou doente, né? E agora ela se apresentou como uma disciplina super tendência, tanto que as inscrições, né, esgotaram. Acredito que a gente está aqui numa sala individual ainda, que então logo já vamos acessar todos que estão nos recebendo, mas esgotaram essas inscrições assim de uma forma muito rápida, e isso só demonstra como essa pauta a gente tem ainda que aperfeiçoar bastante a técnica jurídica e todas para a gente poder dar vazão a essa demanda social e profissional que a gente já percebeu que existe com o número de inscritos para o próprio evento, né? Então temos um desafio aí para trabalhar bastante e nos mantermos bem. Então, não sei se a ordem que nós havíamos sugerido, se estiver alguma dificuldade, é só manifestar. A gente tinha sugerido de começar com o Dr. Cássio, pela advocacia, para dar essas boas-vindas, né, por estar sendo ali pela ESA, mas podemos mudar essa ordem. Depois nós havíamos ali usado o molde do roteiro do CARD, que era o Dr. Adel, Ministério Público, e enfim, o doutor Eugênio trazendo a magistratura. A doutora Cristiane, nós tínhamos uma co-mediadora no evento, né, foi tudo combinado conosco. Ela me passou que teve um problema excepcional, eu confesso que eu não sei qual é o caráter do problema que ela teve, se é profissional ou se é algo pessoal, e ela disse pra gente que ela não ia poder participar, e eu realmente fiquei numa situação intempestiva de poder ter um outro recurso para trazer uma outra pessoa de uma hora para outra no debate. Então, eu vou estar com vocês, somente eu adoraria que a Cristiane estivesse conosco, porque nós já desenvolvemos um trabalho com ela no IBDFAN, que ela faz parte ali da Comissão da Saúde, a gente tem até um debate com ela, agora em seguida eu vou ver o que aconteceu, se foi de ordem familiar, porque às vezes pode acontecer, né, gente, todo mundo tem sempre um motivo, e ele é nobre, para não estar num lugar, já que foi divulgado tanto, né, a presença dela, mas é isso que eu gostaria de falar, para participá-los, tá? Minha ordem está perfeita, sem problema. Tranquilo? Então, vamos começar, vamos passar a dizer para o suporte da TI, são 19h36, então, o pessoal está nos aguardando. Obrigada. Vamos começar a nossa apresentação. Estou recebendo aqui, então, todos os integrantes para o nosso evento de hoje, uma parceria da Comissão Especial da Saúde com a ESA, Escola Superior da Advocacia. Temos aqui o advogado Cássio Martinez, é o vice-presidente interino da Comissão Especial da Saúde, especialista em Direito Médico, o doutor João Marcos Aded e Castro, promotor aposentado, é advogado de Santa Maria,
o doutor Eugênio Couto Terra, magistrado aqui em Porto Alegre, da 10ª Vara da Fazenda Pública. E hoje nós vamos ter um debate, então nós estamos fazendo o nosso segundo episódio do Advogando no Direito Médico. Leia-se direito médico no sentido de saúde, não apenas de medicina, porque a Comissão Especial da Saúde entende o direito médico de uma forma mais ampla. E também, qualquer dúvida, podemos nos relacionar pelo chat. Então, podem fazer algumas perguntas, indagações. Se porventura não pudermos responder, podem enviar os e-mails para comissõesespeciais@oabrs.org.br. Também gostaria de lembrar que a manifestação dos debatedores representa a liberdade de expressão e opinião deles, não necessariamente é uma opinião institucional da OAB, da Escola Superior. Então, fiquem à vontade todos os palestrantes para livremente expressarem suas opiniões. O enfoque multidisciplinar é uma pauta também intrínseca do nosso debate, além do processo civil. O processo civil visto por um advogado, ele tem um olhar, pelo Ministério Público, outro, e pela magistratura também. E, quiçá, quem sabe também pelo consumidor, pelo médico, cada um tem um olhar sobre a matéria. E esse é um exercício de bastante humildade que a Comissão Especial da Saúde também está propondo intrínseco ao debate, que é a gente acolher o ponto de vista dos outros também, não ficarmos apenas nos nossos pontos de vista, que muitas vezes dão um viés cognitivo para o nosso trabalho e a gente deixa de aprender com os outros porque fica fixo numa posição. Então, intrínseco ao processo civil, que os colegas vão poder trazer aqui, fica o convite também para saírem das suas posições e conhecerem as posições dos palestrantes. Vamos começar, então, convidando o Dr. Cássio Martinez, nosso vice-presidente da Comissão Especial da Saúde aqui do Rio Grande do Sul. O Dr. Cássio já venho aprendendo com ele bastante sobre direito da saúde, advoga no contencioso e vai nos trazer aí as contribuições em processo civil, Dr. Cássio. Obrigada. Boa noite, doutora Mariana Tiefenteller, né, nossa presidente aí da Comissão Especial da Saúde da OAB do Rio Grande do Sul. Ao cumprimentar a senhora, aí eu cumprimento todos os advogados presentes no nosso evento, estudantes de Direito. Uma boa noite também aos nossos outros dois participantes, o doutor João Marcos Adede Castro, de Santa Maria, advogado, ex-integrante do Ministério Público, aposentado, promotor de justiça. O meu fraterno abraço, meu fraterno boa noite. Uma boa noite em especial para o doutor Eugênio Couto Terra, juiz de direito, magistrado titular da 10ª Vara da Fazenda Pública, do primeiro juizado da 10ª Vara da Fazenda Pública, uma vara que tem competência exclusiva para julgar casos de saúde pública, envolvendo ações que envolvem o Estado do Rio Grande do Sul, o Instituto de Previdência do Estado do Rio Grande do Sul e ações de meio ambiente. Na pessoa do doutor Eugênio Couto Terra, eu cumprimento toda a magistratura, todos os membros do judiciário, em especial extensivo aí aos seus colaboradores, que eu posso dizer assim, as pessoas que trabalham em conjunto com o doutor Eugênio Terra nessa vara que é tão especial, que é tão necessária, né, no dia a dia da sociedade, em especial ainda nesses tempos aí de que a saúde tomou uma proporção maior do que já tem, né, maior do que que se espera. A saúde, eu sempre digo que a saúde, a educação e a segurança são os 3 pilares mais básicos do Estado, né? E quando o Estado não proporciona saúde para o cidadão, ou tem uma falha, ou tem um problema, como estamos tendo, que é um problema externo às nossas condições, né, que é a disseminação desse vírus, o coronavírus, que causa a doença do Covid-19, nos traz aí uma preocupação a mais e, invariavelmente, inexoravelmente, vai acabar indo parar no judiciário, porque em último caso é o Estado, através da saúde, da prestação da saúde, que fica maculado, né? Eu gostaria de iniciar minha fala, doutora Mariana, doutor Eugênio, doutor João Marcos,
falando sobre a aplicabilidade ali das normas constitucionais. Né? Nós temos as várias formas de aplicabilidade das normas constitucionais, aplicabilidade contida, e a aplicabilidade mais importante nesse início é a aplicabilidade da norma de efeito programático. Tá? E eu me refiro ao efeito programático, é aquilo que o Estado tem que propor em políticas públicas para a efetividade da saúde. O artigo 196 da Constituição, que é o artigo mais importante nesse cenário de acesso à saúde, ou acesso a... Até gostaria de fazer um parênteses aqui, a nomenclatura pode ser direito médico, pode ser direito sanitário, pode ser direito à saúde, não importa. É uma especialidade do direito que está nascendo agora, né? Está ganhando mais força agora. A nomenclatura não importa. Mas, enfim, o cenário da aplicabilidade da norma constitucional, do efeito programático das políticas públicas, que é o importante. O que o Estado tem que implementar para que faça saúde, para que a aplicabilidade do artigo 196 tenha corpo, ou seja, a saúde é dever do Estado e direito de todos. Bom, enfim, as aplicabilidades, as atividades do Estado em políticas públicas mostram um norte do que fazer, mas também mostram um norte do que não fazer. Né? O que o Estado não pode fazer. Então, ela tem um efeito positivo e um efeito negativo. No meu humilde entender, as políticas públicas basicamente são o alicerce do acesso à saúde. Quando as políticas públicas elas não são estabelecidas, o judiciário acaba entrando nessas lacunas. E aí vem a judicialização da saúde. Então, o nosso tema hoje, né, basicamente, que passa para mim, a judicialização no âmbito da saúde pública, a aplicabilidade do tema 106 dos recursos repetitivos do STJ, a aplicabilidade prática do tema 500 de repercussão geral do STF, as consequências do resultado do julgamento do tema 106 da repercussão geral são, na sua essência, são o que os tribunais superiores estão decidindo acerca da judicialização da saúde. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre a aplicabilidade prática do tema 106 de recursos repetitivos do STJ. O STJ, através de uma demanda de recursos repetitivos, tomando por amostragem um caso concreto, julga para que se tenha um efeito vinculante daquela decisão, né, uma tese que vai afetar todas as ações que versam sobre determinado tema. No caso do tema 106, de recursos repetitivos do STJ, foi julgado um caso em que o Estado é compelido a fornecer medicamentos de alto custo para uma pessoa. E houve a fixação de uma tese. Tá? A tese diz assim: a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa de seguintes requisitos. E aí foi taxativa aqui. Comprovação por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico assistente, o paciente da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia para o tratamento da moléstia dos fármacos fornecidos pelo SUS. 2. Incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito. 3. Inexistência de registro na Anvisa. Então, esses são os requisitos hoje para que o Estado seja obrigado a fornecer o medicamento pedido em juízo. E aí, doutores, eu gostaria de avançar um pouquinho mais e depois passar a palavra para os senhores, né, sem me estender muito nessa minha inicial, que o médico que está no SUS, por exemplo, que está dentro do Hospital Conceição, para quem é de Porto Alegre conhece, é um hospital eminentemente público, 100% SUS, ele prescreve um medicamento que não está dentro do Sistema Único de Saúde, não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde. O que acontece? O Estado, pela normativa que se deu no tema 106, pela tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar o tema 106, recursos repetitivos, firmou esses 3 requisitos. Esses 3 requisitos dão norte que todo medicamento que tem registro na Anvisa e que a pessoa não tem condições de comprar e existe laudo fundamentado, o Estado é obrigado a fornecer.
Em tratamentos médicos que, por exemplo, um médico não fornece, por exemplo, um mal qualquer, ele não atua, não entenda que seja determinado medicamento seja necessário, ou seja, para um mal de doença, colo de útero, por exemplo, câncer de colo de útero, existe um medicamento X que é registrado na Anvisa e o médico assistente não prescreveu. Ele pode, até em última análise, ser responsabilizado por isso, porque o Estado está obrigado, no meu entender, a fornecer todo o medicamento da Anvisa que tem registro na Anvisa e que preenche os outros 2 requisitos. Então, abordando o tema 106, eu faço a minha inicial nesse nosso debate e coloco à disposição, novamente, doutora Mariana, a palavra aos nossos demais participantes. Obrigado. Muito obrigada, doutor Cássio. Sempre uma aula lhe ouvir. Lembrando que o nosso enfoque multidisciplinar já é da natureza do direito à saúde, porque o direito à saúde é uma das áreas que tem crescido muito. O primeiro semestre todo foi pautado pela pandemia, e é uma área em ascensão, e por si só já encontra aí várias disciplinas, né? A medicina, a odontologia, a psicologia, já são transversais desse debate. E comunico também que amanhã a Comissão Especial da Saúde, junto com a ESA, está lançando o grupo de estudos em Direito Médico e Direito da Saúde. Então, podemos fazer a inscrição ali pelo portal do aluno, podem ser estudantes, advogados, e participar conosco desse grupo de estudos e trazer aí, conforme as datas disponibilizadas ali no site, a disciplina. Queria lembrar também que a gente tem feito o mês inteiro, a Comissão Especial da Saúde, de lives, trazendo no mês esse que correu, trouxemos presidentes de comissões de outros estados, para nos colocar e nós conhecermos outras culturas. As distâncias estão diminuindo através da pandemia, nós temos que, por questão de saúde mental, olhar com muita abundância essa oportunidade, porque seria muito triste nós ficarmos usando esse espaço para falarmos também dos aspectos das perdas que nós estamos tendo. Então, com esse olhar abundante também, comunico que nesse próximo mês, a Comissão Especial da Saúde aqui da OAB vai trazer especialistas para falar nas nossas lives sobre os assuntos diversos da saúde. Então, vimos aí o olhar da advocacia sobre o processo civil, muito bem colocado pelo nosso vice-presidente, doutor Cássio Martinez, e passo a palavra agora para o nosso representante do Ministério Público, o doutor João Marcos Adede Castro. Doutor Adede, o senhor abra seu microfone, por favor, que nós não estamos ainda lhe escutando. Obrigada. Ok. Está me ouvindo agora? Está ouvindo? Estamos lhe ouvindo. Quero inicialmente saudar os participantes desse evento, né? Não só aqueles que estão aparecendo no vídeo, né? Como a Mariana, como o doutor Eugênio, com quem eu tive a satisfação de trabalhar durante muitos anos em Santa Maria, enquanto promotor de justiça, e o doutor Cássio Martinez, que eu não conheço, mas que tenho o prazer de conhecer agora. E as pessoas que estão assistindo. Eu quero deixar claro, como já foi dito anteriormente, eu sou um promotor de justiça aposentado, então, nesse momento, não estou falando em nome da instituição Ministério Público. Mas trabalhei entre 1982 no Ministério Público, em que, basicamente, o trabalho do promotor era no processo crime, como autor de ações penais, e no processo civil como fiscal da aplicação da lei. A partir de 1985, com a publicação da Lei da Ação Civil Pública, e notadamente a partir de 88, com a Constituição, o Ministério Público passou a ser muito mais proativo, né? Então, passou o Ministério Público a atuar em áreas que ele antes não atuava, por mais importantes que fosse a atuação no crime e como fiscal da lei nos processos cíveis. E aí, o doutor Eugênio deve lembrar isso aí, nós perdimos mais tempo, às vezes escrevia 5, 6 páginas sobre a legitimidade do Ministério Público para atuar na defesa de determinados interesses do que do próprio interesse. Então, nós perdimos mais tempo tentando convencer o juiz, né, de que o Ministério Público tinha legitimidade para propor aquele tipo de ação, porque era, na verdade, uma situação nova.
Então, nós passamos, promotores de justiça, passamos a atuar nessa questão da saúde pública e até mesmo passamos a atuar ingressando com ações para obter medicamentos e internações hospitalares para atender interesses privados. Uma vez que não havia, na verdade, foi criado na Constituição de 88 a Defensoria Pública, mas não tinha uma mínima estrutura para atender essas pessoas. Então, ficava aquela discussão. O Estado, através da Defensoria, participava e dizia: o Ministério Público não tem legitimidade para ingressar com a ação, porque se trata de um direito individual. E é, então, evidente que nós alegávamos que tratava de um direito individual indisponível, o que está lá no artigo 129 da Constituição como uma das funções. Então, é um direito individual, mas é indisponível, porque é vida. Tá? Não havia dúvida sobre a discussão, não havia discussão acerca de que o Ministério Público tinha poderes para ingressar com ações que tratassem de interesses coletivos. Mas, quando eu me aposentei em 2011, a Defensoria já havia assumido praticamente 100% das representações em pedido de medicamentos. A gente entrava com ações para pedir 60 medicamentos de R$60, o sujeito era catador de papel e não tinha R$60 para comprar uma medicação, e essa medicação não estava disponível na farmácia do município ou na farmácia do Estado. A gente acabava entrando. Se houvesse a alegação de que o promotor não era legítimo, então, bom, então o que a Defensoria, a própria Defensoria alegava que o promotor não era legítimo. Bom, então quem é legítimo para defender o interesse individual? É a Defensoria. Então, faça o seguinte, a Defensoria, a partir de agora, assuma. Então, nós detonávamos o processo. E, a partir dali, a Defensoria assumia. E o que a gente tem que entender, assim, em termos de Ministério Público, eu acredito que, pelos contatos que mantenho com os colegas promotores em atividade, que os promotores têm uma atuação mais genérica, tá? No que se respeita à saúde. Então, veja bem, essa questão da pandemia, qual é a preocupação do Ministério Público? Tá? Não é garantir a cada um dos cidadãos individualmente considerando o atendimento do serviço de saúde, tá? Mas lutar frente às autoridades para que façam campanhas de esclarecimento para a comunidade, lutar junto às autoridades para que tenham hospitais funcionando adequadamente com pessoal, material, respiradores, que possa atender a todas as pessoas, a toda a comunidade. Até mesmo quando se trata da utilização de recursos da área da saúde, controlar, fiscalizar para que haja um bom uso desses recursos. Quando nós falamos em saúde, nós falamos, inclusive, desses cuidados com redes de água, rede de esgoto, saneamento básico. Porque se nós formos olhar lá no artigo 196, os demais participantes conhecem tão bem quanto eu, ou melhor que eu, sabe que diz que uma das formas, o Estado tem a obrigação de dar assistência à saúde mediante políticas que busquem reduzir os riscos da doença. É o que seria uma política de saúde, não uma política de doença. Então, preventiva, orientadora e restauradora. Então, a última coisa que o Estado deveria se preocupar seria, na verdade, atender as pessoas que estão doentes, ou seja, não permitir que as pessoas fiquem doentes. Então, orientação como palestras, vacinação, melhoria do atendimento em asilos, que tem pessoas de idade com bastante problemas de saúde, atendimento na rede pública, da qualidade do atendimento, distribuição de medicamento. Então, uma política geral de atendimento, para evitar exatamente essa alegação de que o Ministério Público não tem legitimidade para atender, para fazer esses requerimentos que a gente fazia, efetivamente fazia, porque eu atendia de madrugada, o doutor Eugênio pode atestar isso aí, né? A gente era chamado no plantão, chegava lá, tinha uma pessoa que tinha sofrido um acidente, e o médico lá do pronto atendimento, chama UPA hoje, né, que é chamado de PA, tinha dado um atestado que o sujeito precisava ser internado na CTI sob pena de morrer. O que fazia o promotor? O promotor não ia deixar o cidadão morrer na porta da promotoria, né?
porque ele não é médico, ele não pratica ato médico. Então, se tem um atestado médico dizendo que o sujeito precisa ser atendido e que precisa se internar na CTI, então nós entramos com ação e pedimos que seja determinada a internação. O que os juízes passaram a fazer, e eu acho que foi correto fazer isso aí, encaminhava ao hospital, no caso aqui em Santa Maria, o hospital universitário, que atendia o SUS, e o médico que atendia aquela pessoa reexaminava o paciente, né, e dizia se era caso de internação ou não era de internação. Eu sempre conto que uma madrugada eu estava na promotoria e um médico do hospital universitário ligou para mim e disse: olha, eu entendo que não é caso de internação. Eu acho que se ele for internação na CTI, se ele for para um atendimento no quarto, numa enfermaria, ele recebe a medicação e está resolvido o problema. O que eu disse para ele? Ó, doutor, o senhor faz o seguinte, o senhor deu um atestado dizendo que não há necessidade de internação em CTI. Tá? Aí ele disse assim para mim: bom, mas daí se o sujeito vier a morrer, a responsabilidade é minha. Eu digo: sim, a responsabilidade é sua, afinal de contas, quem é médico? O senhor é médico, eu não sou médico. O doutor Eugênio ou os demais juízes não eram médicos também. Então, não estávamos, na verdade, que até hoje os médicos se queixam, o juiz e o promotor que decide quem deve ser internado. Isso não é verdade. Tá? Nós apenas encaminhamos os requerimentos para que o juiz também garanta ao cidadão que, segundo o médico que atendeu, ele dizia assim: mas o pessoal lá do PA muito assustado, gente muito jovem. Bom, eu não sei, isso não é problema meu, isso não é uma coisa que eu tenho que resolver. Não é, Mariana? O que eu tenho que resolver é o seguinte: é um atestado médico dizendo que o sujeito precisa ser internado. Não adianta olhar para ele, eu não sei se ele está bem, se ele está mal. Eu não sou médico, sou um operador do direito. Eu faço o requerimento. E aí o juiz faz o quê? Vá para o hospital público, que vai atender pelo SUS, e se ele for examinado e se entenderem que ele deva ser internado na CTI, interne. Se entender que ele não deve ser internado na CTI, ok. Se entender que deve dar só um atendimento e liberar ele, isso são, na verdade, atos médicos. Não é o Poder Judiciário que vai praticar atos médicos. O Poder Judiciário não pratica atos médicos, apenas viabiliza a realização, a execução do ato médico, daquele ato que o médico diz que é necessário. Tá? Então, agora, como advogado, naturalmente, se eu estiver falando demais, Mariana, eu tenho esse grande defeito, tu me faz um sinal, só levanta. Fique à vontade. Assim, não, por favor, tá? É muito bom de ouvir. Assim, só faz assim que eu faço. Tá? Agora, como advogado, naturalmente, a gente acaba atendendo esses interesses privados, pessoas que estão com câncer, pessoas que precisam fazer uma cirurgia cara e o plano de saúde não fornece. Essa discussão que o doutor Cássio levantou da questão do fornecimento de medicamentos, apenas os medicamentos que estão relacionados naquela lista lá da Anvisa, né? Como sendo as únicas que tem. Porque todo dia acontece, normalmente os medicamentos mais caros. Os medicamentos mais caros, o medicamento que o sujeito vai gastar num ciclo de 6 comprimidinhos, ele vai gastar 300 mil. Nós chegamos a entrar com uma ação aqui em que o valor da causa era 1.600.000. Ninguém, de sã consciência, ninguém, a não ser uma pessoa que ser bilionária, terá 1.600.000 para fazer um ciclo de tratamento médico. Tá? Um ciclo de tratamento médico. Medicamento que vale uma caixinha R$150 mil. Então, o que faz o advogado? O advogado vai fazer o seu trabalho. Tá? Há um problema, ele vai encaminhar ao Poder Judiciário, ele vai tentar solucionar isso aí através do contato direto com o plano de saúde ou com o próprio hospital, porque a gente não acredita que o hospital vai negar o atendimento só porque é mau. Nega o atendimento porque efetivamente não tem. Tá? O próprio plano de saúde tem interesses financeiros. Então, nós temos maior possibilidade. Então, quase 100% das vezes... Isso mesmo, né, doutora, o que o doutor Aded está trazendo, na verdade, a judicialização da saúde, de certa forma, é um sintoma. É um sintoma da nossa falta de articulação entre os poderes, entre o judiciário, executivo, legislativo, entre um poder público e privado, através de saúde suplementar, a sociedade civil, e com isso a gente acaba transferindo
essa dificuldade para o judiciário, e onde decide com base naquela situação posta, mas que evidentemente essa conta não fecha, porque a arrecadação não fica de acordo com a prestação, e com isso a gente tem diante de nós um problema bem sério. E o que está trazendo, né, doutora Dede, nos parece é justamente isso, que é um sintoma. Se a gente conseguisse articular de alguma forma esse acesso que foi ali através de uma política pública para torná-lo real, nós talvez não judicializássemos tanto. Mas quem sabe aí, tem aí, além da judicialização, existem novas tecnologias no direito de inovação, através de mediação sanitária e outras que possamos cocriar para desenvolver mais, porque a judicialização ela é da natureza, ela vai ocorrer, em determinados casos realmente não existe tempo nem prazo para esperarmos, mas ao mesmo tempo podemos ir além, né, através de um apoio, de uma articulação entre os poderes, assim como nós estamos aqui unidos, são representantes de, mesmo não falando pelo Ministério Público, mas representas um Ministério Público pela sua experiência, magistratura e advocacia, também temos que nos unir com os outros poderes, porque romper a barreira da disciplina está caindo de maduro, né? A gente agradece a sua explanação. Eu brincava na sala de aula que o ideal seria que nós desjudicializasse tudo. Ou seja, no mundo ideal, né, que não houvesse necessidade de juiz, promotor, advogado. Aí ele perguntou, o senhor vai fazer o quê? Eu falei, eu acho que eu não sou tão burro assim, a ponto de não aprender outra profissão. Eu inventaria alguma outra coisa para fazer, entendeu? Ou seja, só existe o Poder Judiciário, só existe advogado, só existe todo esse sistema porque existem problemas. Se existem problemas, tem que ser resolvido. Se não for resolvido pelo Poder Judiciário, terá que ser resolvido por outra instituição. Então, o que se faz é porque não há como resolver de outra forma. Mesmo nós advogados, se eu não ganho entrando com ação, eu posso ganhar mediando algum tipo de solução que possa ser bom para o meu cliente. Exatamente, esse é o convite, né? Que a gente rompa a disciplina. Isso, a natureza, como eu já havia dito, do direito à saúde, já existe, já precisamos de mais de um suporte, de um outro olhar. E a gente admitir isso e ao invés de querer protagonizar uma solução, compartilhar ela e corresponsabilizar ela, talvez seja um caminho. Eu gostaria de ouvir, então, convidar agora o nosso magistrado da 10ª Vara da Fazenda Pública de Porto Alegre, o doutor Eugênio Couto Terra. Muito obrigada. Deu certo, estava com dificuldade de ligar o microfone. Primeiro, boa noite a todas e todos, em especial a doutora Mariana, presidente da Comissão Especial de Saúde da OAB, pela iniciativa de trazer esse assunto à discussão e dessa forma, né, de uma forma, se não multidisciplinar ainda, mas com várias visões do fenômeno jurídico da judicialização da saúde, que é algo muito importante. E me deixa muito gratificado poder participar desse webinar, pelo convite e também pela possibilidade de fazer uma troca mais direta com a advocacia, com a experiência do Ministério Público, doutora Adele Castro, porque isso enriquece. Eu não acredito em julgar sem o apoio da advocacia, do Ministério Público, no caso de saúde pública, que são contribuições que sempre enriquecem o processo, que sempre trazem uma nova visão, que permitem que a justiça seja prestada com todas as suas falhas, de seres humanos, tudo, mas de uma melhor forma e com uma maior contribuição. Acho excelente a iniciativa. Só lamento uma coisa da ausência da doutora Cristiane Paim, né, uma jurista negra que estaria participando conosco, que teve um problema de última hora e não pôde se fazer presente, porque em tempos de tanta discriminação e que temos que fortalecer a luta antirracista, e ser antirracista é promover a participação e a integração do negro, não só em debates que tratem só dessa questão, mas sim que tratem do todo, de ter como uma normalidade a participação de juristas negros
nessas discussões. A iniciativa da comissão em convidá-la foi excelente e eu parabenizo. Lamento que, por impossibilidade pessoal dela, ela não pôde se fazer presente. Quero saudar muito especialmente também o Dr. Cássio, advogado militante, com quem tenho o prazer de conviver e ver a sua capacidade de trabalho em defesa de seus clientes muito combativo, que eu acho que é importante a advocacia. Temos as nossas diferenças, mas que são próprias do trabalho, cada um tem que fazer a sua parte, mas isso é natural. Saudar também o Dr. João Marcos de Castro, meu amigo, trabalhamos juntos em Santa Maria, sempre foi um combativo promotor, muito vinculado à defesa das causas da sociedade, na promotoria de defesa de interesses comunitários lá, e agora também advogado muito combativo, que já teve processo na 10ª da Fazenda Pública. Em razão disso, passo a tratar do assunto aquele que me propus, né? Que é a importância da informação médica na judicialização da saúde. Procurei trazer, em contato com a comissão, uma questão bastante prática no intuito de a gente aprimorar com as contribuições dos advogados e também tentar justificar, para que haja mais compreensão, porque algumas exigências são feitas na judicialização da saúde, porque a matéria sanitária ela não é uma matéria de domínio geral, né? É um campo bem especializado, tem as suas particularidades, passa necessariamente, como a senhora muito bem falou, doutora Mariana, por uma multidisciplinariedade. Não existe processo judicial de direito sanitário, de direito à saúde, como falou o doutor Cássio, sem que tenham uma atuação multidisciplinar. Concordo com a senhora também quando diz que há uma necessidade de se ampliar os métodos de composição de conflitos nessa área sanitária, pela mediação, inclusive com o poder público, que é onde eu vou me ater mais especificamente falar, porque a minha vara é especializada em saúde e meio ambiente. Aliás, foi a primeira vara especializada em saúde do Brasil. Ela foi criada em 2009, pelo reconhecimento do Tribunal de Justiça aqui do Estado, que estava a matéria a merecer uma atenção prioritária. Começou com um juizado, hoje tem 2 juizados, não é? E tem uma demanda crescente. E uma demanda crescente que decorre de um fenômeno que se chama aí de judicialização da saúde, que eu digo para os senhores que tenho a opinião que não é de toda má a judicialização, ela tem causas para a sua ocorrência, ela não é uma geração espontânea de ações na área de saúde. Ela decorre muito de insuficiência das políticas públicas do governo, do subfinanciamento da saúde, que com aquela PEC do congelamento, aquela emenda constitucional do congelamento dos gastos públicos, fez com que venham diminuindo os valores destinados à saúde e fazendo com que não ocorram as incorporações, especificamente falando na área dos medicamentos, de tratamentos farmacêuticos que deveriam estar incorporados. E gera uma dificuldade, como a senhora já falou aqui, gera uma dificuldade que, às vezes, não há condições de estabelecer políticas públicas, ou por falta de dinheiro, ou, às vezes, por falta de uma atualização de uma determinada circunstância. E isso que se discute. E as pessoas procuram o judiciário, com todo o direito, porque quando não tem garantido seu acesso à saúde, que a Constituição Federal estabelece no artigo 196, elas procuram o judiciário para atendimento dessa necessidade. É claro que nem todas conseguem o atendimento, porque a política de saúde do Estado tem que ser feita através de políticas públicas sanitárias. E no judiciário, de regra, vai se excepcionar essas circunstâncias de não enquadramento na política pública posta à disposição. E, a partir disso, eu me reporto à informação médica na judicialização da saúde. O que a gente tem que ter a compreensão é que não existe nenhum processo de saúde pleiteando uma medicação, uma órtese, uma prótese, ou qualquer procedimento de natureza sanitária, sem que exista uma fundamentação médica a sustentar. Por quê? Porque o juiz ele pode conhecer leis, o advogado da mesma forma, o Ministério Público, mas a expertise médica é de um profissional habilitado, que é o assistente da parte, é o médico que assiste. Porque sem a informação médica que comprove a necessidade do atendimento pleiteado, do medicamento que se pretende alcançar, não é possível. Então,
não se pode falar em judicialização da saúde com probabilidade de sucesso, obviamente se pode falar em pedir coisas, mas que tenham algum sucesso, com acolhimento, sem que se tenha uma informação médica consistente e fundamentada. Por que isso? Porque o médico é que vai trazer o dado para o judiciário, demonstrando a necessidade daquela prestação sanitária que é postulada. Mas não é... E aí a gente tem que entender, quando a gente demanda com o poder público, essa informação médica não pode ser uma informação simplesmente prescritora, onde o médico diz assim, só determino, ou receita médica, forneça-se tal medicamento para o paciente A, B ou C, sem qualquer justificativa. Ora, se for feita a dispensação de um medicamento que se encontra uma política pública de saúde, sequer há necessidade de judicialização. Ele apresenta isso ao Executivo, na sua Secretaria de Saúde, no setor próprio de distribuição de medicamentos, que aqui no Estado nós temos, em Porto Alegre, a Farmácia de Medicamentos do Estado, e no interior todas as secretarias municipais de saúde, que o Rio Grande do Sul se caracteriza por ter a maior redistribuição de assistência farmacêutica do Brasil, se não a maior, uma das maiores, que tem em quase todos, se não em todos os municípios, eu não conferi antes de vir para esse evento. Todas as secretarias municipais de saúde, elas recebem pedidos de medicações a serem fornecidas pelo Estado, como têm condições de fornecer as certidões necessárias de comprovação da existência ou não existência daquele medicamento. Então, essa informação médica, ela, para ser fornecida pelo Estado, ela tem que ser fundamentada e justificada. O doutor Cássio referiu o tema 106 do STJ, e eu não ouvi toda aquela parte, que eu estava com interrupções, até tive que trocar de computador nesse meio tempo, pedi o auxílio para o meu filho aqui para fazer isso, mas eu vi que ele fazia uma referência ao tema 106, que traz um bom indicativo do que os laudos médicos precisam ter. Então, o que a gente tem que ver assim, o laudo médico, quando se pretende que o Estado forneça o medicamento, ele deve ser fundamentado e justificado. Ou seja, quando o médico sugere ou recomenda um tratamento que seja fora de uma política pública estabelecida, eu vou centrar mais em medicamentos, aqui, que parece que é o tema que mais ocupa o judiciário no fornecimento de medicamentos, mas que, com as devidas adaptações, eles se aplicam também aos demais pedidos de ordem sanitária, como outros tipos de tratamento, órteses, próteses, home care, de alguma forma. Mas sempre precisaremos ter um laudo médico fundamentado, que represente, que descreva, melhor dizendo, aquela necessidade. O que ele deve dizer? Por que ele faz aquela indicação daquele tratamento, daquele medicamento? Por que os medicamentos da política pública não servem? Por que eles não atendem a necessidade? Se, eventualmente, o médico fizer uma indicação de que o medicamento não pode ser genérico, há casos em que isso acontece, não é comum, porque todos os medicamentos genéricos eles têm uma bioequivalência com o medicamento de referência, ou seja, que aquele que primeiro teve registro na Anvisa, mas há situações que a gente já viu que isso acontece, tem que ser justificado, ou seja, tudo tem que ser fundamentado. Hoje, a classe médica, que a judicialização não vem de hoje, e o aprimoramento que foi acontecendo em relação às exigências disso e a compreensão da necessidade dessa justificativa, já tende a apresentar laudos mais fundamentados e com a justificativa. No início, se via bastante, quando se passou a fazer essas exigências, e aqui na 10ª vara, quem advoga há mais tempo, já vê que nós fazíamos essas exigências antes mesmo do tema 106 do STJ, que na nossa prática pouco mudou, porque nós já fazíamos essa necessidade das comprovações, tinha dificuldades. Pô, mas eu que tenho expertise médica, por que eu tenho que justificar por quê? E o motivo disso tem a sua razão. Se é uma aquisição de um produto farmacêutico ou de um tratamento feito de maneira privada, é óbvio que o particular não tem que pedir, a não ser a explicação natural que o médico vai lhe dar, uma justificativa para que isso seja fornecido. Mas quando nós pretendemos
que o custeio seja feito com verba pública e que sempre vai ser retirada do orçamento da saúde, porque quando há uma determinação ao poder público do executivo, né, o executivo enquanto poder público de fornecimento de uma determinada prestação sanitária, os valores que vão custear essa prestação deferida em juízo, elas sairão necessariamente do orçamento da saúde. Nunca sairá de outra rubrica, vai sair do orçamento da saúde. E como há um planejamento feito pelo executivo, quando ele atende uma demanda judicial, a gente não pode deixar de reconhecer, não estou dizendo que não seja necessário e que isso não deva acontecer, mas não se pode deixar de ter presente que de alguma outra previsão orçamentária da saúde, aquele valor vai sair com uma diminuição de uma verba de alguma rubrica para a qual estava planejado. Isso a gente não pode ter a ilusão de, não, o governo tem que fornecer de qualquer jeito e fazer todas as políticas públicas que ele se destina. No sistema orçamentário, a verba da saúde vai acabar comportando também essa parte da judicialização. E para a gente ter uma ideia que isso não é coisa pouca, no ano de 2015, os últimos dados que eu consegui apurar, só a União gastou mais de 1 bilhão. Né? Nós não estamos fazendo de pouco dinheiro, estamos falando de 1 bilhão de reais em 2015, isso deve ter crescido, obviamente, em atendimento de órgãos judiciais. Ou seja, isso, em termos de União, é representativo 1 bilhão, sem dúvida, né? Porque do orçamento da saúde, 1 bilhão foi gasto com isso, sem falar o que municípios e estados gastaram também. Então, a gente tem que ter presente que o atendimento a uma prestação de saúde judicialmente, ela não é, digamos, o que eu desejo ou tudo aquilo que eu quero ter, é o que é possível. Então, esse laudo médico tem que ser necessariamente fundamentado, justifique, traga um histórico clínico, aponte a necessidade de por que tem que ser. Sem um laudo médico fundamentado, não tem. Outra coisa que é muito importante a gente entender, ou que é recomendável, em determinadas prestações de saúde de mais vulto, né, ele já declare a inexistência de qualquer conflito de interesse. Por quê? Porque é importante que se saiba se há um conflito de interesse. Por exemplo, um médico que trabalha para a indústria farmacêutica fazendo pesquisa. Isso não quer dizer necessariamente que ele está impedido de receitar aquele remédio, aquele medicamento. Talvez ele até conheça mais e tenha mais condições de ver. Mas fazer essa declaração para que seja algo transparente. E também se observar que o prescritor do tratamento, do medicamento, seja um médico assistente que faça o tratamento da doença de base, da patologia de base que está sendo tratada. E eu dou um exemplo. Por que isso? Porque não pode ser o prescritor de um determinado tratamento alguém que tenha um interesse direto, que não seja, enquanto médico, de atendimento da necessidade sanitária do paciente. Eu trago um exemplo para que não fique uma coisa tão vaga. Nós temos um tratamento chamado oxigenoterapia hiperbárica, né? Que é um tratamento adjuvante, normalmente para lesões que ficam abertas e acabam não cicatrizando de outra forma. Mas, como já referi, é um tratamento adjuvante, ele é auxiliar, tá, do tratamento daquela doença de base, ele entra como tratamento complementar ou para demonstrar necessidade. Então, quando se trata de um tratamento auxiliar, não pode ser o médico profissional que presta aquele serviço que vai fazer a indicação. Tem que ser o médico assistente que recomendou aquele tratamento. Tá? Porque às vezes acontece, hoje já melhorou, mas na oxigenoterapia hiperbárica se tinha muito disso. O próprio prestador de serviço diz, precisa mais de tantas sessões. E aí você acaba dizendo, não, quero o parecer do médico assistente. Só trouxe isso como um exemplo. Então, é muito importante esse esclarecimento sobre eventual conflito de interesse. Tá? Hoje está pacificada a jurisprudência no sentido que quem tem a melhor condição de dizer o tratamento devido para o paciente, eu sou médico assistente. Tá? Não se superou aquelas questões, que só pode ser o médico do SUS, que não pode ser, sabe? O médico particular pode ser, é o médico assistente. Desde que ele faça justificadamente, isso traz condições do Poder Judiciário avaliar se isso é possível. Tá?
E eu acho que o doutor Cássio vai retornar ao tema 106, eu não quero passar do tempo, eu só estou quase terminando já. Acho que depois a gente pode voltar a falar dos requisitos que o tema 106 apresenta muito bem. Uma outra coisa que eu queria falar é requisitos mínimos para apreciação da tutela de urgência. Primeiro, o laudo médico que eu referi antes, que é a base, é o fundamento. E trazer um laudo médico bem fundamentado, ele evita a necessidade de uma emenda que, em situações de demanda sanitária quando são urgentes, agilizam, né? E, claro, falo dos requisitos aqui, os da lei todos nós conhecemos, mas os requisitos que nós, na 10ª Vara da Fazenda Pública, fazemos, e do qual a doutora Nádia Zanella, minha colega do 2º Juizado, e eu estamos de acordo, né? Então, o que a gente pede, né? O laudo, obviamente, né? A especificação se o tratamento é de urgência ou de brevidade, para que se possa apreciar uma antecipação de tutela, o médico tem que dizer claramente, esse tratamento é urgente. Que eu posso precisar, vamos pegar um exemplo rapidamente, de uma cirurgia eletiva, e eu queria antecipação de tutela, mas que, dadas as circunstâncias do Serviço Público de Saúde, possa não ser feito. Então, o médico deve esclarecer se a necessidade é urgente ou com brevidade, para que se possa avaliar. Segunda coisa que nós fazíamos é aquela circunstância de exigir que venha na área da assistência farmacêutica ou outra, mas especificamente na assistência farmacêutica, venha a negativa administrativa do fornecimento daquele medicamento. E se faz isso por várias razões. E, parênteses, não se está aqui negando o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Não. Se está averiguando se há o interesse de agir. Porque se o Estado fornece aquilo numa política pública, que é universal e restrita, que quando a política pública está posta não se afere sobre condição econômica, não, todos têm acesso, não há por que ajuizar-se. Tá? Pode ser que tenha que se ajuizar porque existe a política pública, mas o medicamento está em falta, mas essa circunstância é outra. Por isso, a negativa administrativa exigida. Além disso, que com isso se averiguar o interesse de agir, isso também serve como um instrumento para que o Estado possa, querendo, porque todos os pedidos que são feitos no Rio Grande do Sul, no sistema AME, que é o Sistema de Administração de Medicamentos do Estado, que pode ser feito pelas secretarias municipais ou pela Secretaria Estadual na Farmácia e Medicamentos do Estado, armazena esses dados. Então, se o Estado quiser, eventualmente, estabelecer uma política pública de um componente especializado pelo próprio Estado ou levantar como elemento de dados para propor uma política pública para a União, isso vai estar lá registrado. Então, esse requisito nós não deixamos de exigir com esta finalidade. Tá? Uma última coisa nesse primeiro momento é assim, o que nós temos que entender? Aqui no Rio Grande do Sul, os medicamentos podem ser solicitados em qualquer município. Tá? Todos os municípios do Rio Grande do Sul estão habilitados a receberem pedidos de fornecimento de medicamentos do Estado, porque todos estão interligados nesse sistema, o AME, Administração de Medicamentos do Estado, e lá são processados e depois eles são distribuídos nos próprios municípios. É claro que essa exigência, e aqui finalizando, ela tem que ser possível. Se houver uma impossibilidade justificada, por exemplo, o município de Porto Alegre não fornece a negativa administrativa, e ao não fornecer a negativa administrativa, e isso é sabido, não se pode exigir que a parte apresente uma documentação impossível. Mas, para terminar, por enquanto, era isso. Muito obrigado. Doutor Eugênio, muito obrigada. Uma aula a ouvir. E como é importante mesmo essa aproximação para que a gente possa manejar. Temos aqui algumas perguntas, eu vou transmiti-las, e quem puder responder pode acenar para tal. A primeira pergunta aqui, vamos ver, do Stig. Na opinião dos painelistas, não está correta a decisão do STJ ao impor requisitos ao pedido, já que deve ser levado em consideração o consequencialismo das decisões judiciais? Já vou deixar outra aqui. Uma criança com diagnóstico de AME tipo 3, por exemplo,
que é uma doença gravíssima e que preencha os requisitos dentro da recente jurisprudência do STF, mas que o medicamento só seja conseguido fora de um país ao custo altíssimo, teria o direito a ter acesso ao medicamento e ao tratamento fora do país? Qual o entendimento moderno dentro desse posicionamento atual? Considerando que uma médica geneticista tenha prescrito o medicamento para a criança? Não sei se o doutor... Eu posso responder? Sim, responda. A primeira e, de repente, doutor Eugênio sobre a UAMI, sobre a internacional? Não, eu queria começar sobre a do UAMI, e depois o doutor Eugênio, se puder complementar, eu agradeço bastante. Eu queria dar um olhar mais crítico aí da advocacia, né, sem entrar no tema técnico, muito técnico, falar que nós, advogados, que trabalham nesse meio aí, a gente tem que saber um pouco de tudo em relativo à saúde, alguma coisa nesse sentido. Eu queria falar um pouco assim sobre o entendimento de como são registrados os medicamentos no Brasil. Nós temos hoje no Brasil, os medicamentos em síntese, eles têm que ter registro na Anvisa. Para ser comercializado no Brasil, o medicamento tem que ter registro na Anvisa. Para que ele seja fornecido pelo SUS, ele tem que estar dentro de uma lista chamada RENAME, é a Relação de Medicamentos Essenciais. Quem é que abastece essa lista RENAME? É uma comissão chamada CONITEC, Comissão Nacional de Incorporação de Novas Tecnologias. Então, assim, esses medicamentos hoje, ou eles são registrados na Anvisa, e aí, por sua vez, registrados na Anvisa, eles têm condições de estar dentro do SUS, ou dentro do Sistema Único de Saúde. Fora isso, a judicialização fica mais difícil. Vamos dizer assim, o medicamento que está sendo prescrito por um médico, ele está na lista do SUS? Não, se ele está na lista do SUS, ele não precisa ser judicializado, porque já está sendo fornecido pelo Estado. Ele vai ter que estar fora da lista do SUS, ou seja, ele está dentro ele é registrado pela Anvisa. Respondendo aquela pergunta da moça que falou aí, da senhora que falou aí sobre a AMI, né, a esclerose espinhal, né? É um medicamento muito caro, é o Spinraza, se eu não me engano, pode me corrigir. Medicamento de altíssima monta. Eu não sei se esse medicamento, eu acredito que ele não tenha registro na Anvisa, né? O que é mais moderno hoje, né, para quem embateu esse assunto, que trouxe à voga esse assunto, foi o tema 500 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, no julgar o tema 500 da repercussão geral, ele entendeu que o Estado não é obrigado a fornecer medicamento que não tem registro na Anvisa. Inclusive, o Estado não pode fornecer medicamento que não tem registro na Anvisa. Mas o Estado, e aí eu vou ter que dar uma colada aqui, doutores, o Estado, esse julgamento do tema 500 da repercussão geral, ele teve as suas exceções. Eu posso ler aqui para os senhores aqui, ó. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. Mas é possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário, caso mora irrazoável da Anvisa, a existência de pedido, né, de registro no Brasil, existência de registro desse medicamento na agência reguladora do país de origem, né? E que não tenha substituto no Brasil para a doença que está sendo atacada. O que acontece? Lá no STF, quando foi julgado o tema 500 da repercussão geral, se obteve a decisão fatal de que não se pode o Estado fornecer medicamento não tem registro na Anvisa, mas aí ia ficar desabrigado uma série de pacientes que têm as chamadas doenças raras, que as pessoas iam ficar largadas à própria sorte, entende? Então, assim, houve essas exceções ainda dão possibilidade para que, juridicamente, sob o meu humilde entender, que se entrando na justiça, se busca o fornecimento de medicamentos que não têm registro na Anvisa. Já aqueles medicamentos, aqui eu gostaria de avançar um pouco, já aqueles medicamentos que têm registro na Anvisa e não estão na RENAME, vão ficar abarcados pelo que foi decidido pelo tema 106 dos recursos repetitivos da STJ. Mas existe uma outra situação. Hoje, nós temos em julgamento, ainda em julgamento, o tema 6 da repercussão geral do STF, que já decidiu que o Estado não é obrigado a fornecer medicamentos que não estão dentro do SUS, que não estão nas listas especiais do SUS.
Peraí, mas não foi julgado totalmente esse tema 6. Ele está suspenso e vão ser ali elencadas as exceções. O que eu entendo como advogado, tá? Como advogado, eu posso dizer para vocês o seguinte: a judicialização da saúde tomou uma proporção tão grande e que mexe nas bases orçamentárias do Estado de uma maneira tão forte. Doutor Eugênio, se o senhor quiser, o senhor pode me interromper, mas assim, doutora Dede também pode me interromper. Pode haver uma intromissão de um poder no outro, quebrando a separação de poderes. Então, o STF está atento a isso e ele já decidiu que o Estado não deve fornecer os medicamentos que não tem na Anvisa, mas vai fazer as exceções. Ou seja, está tão grande o sistema da judicialização que não está mais dando para segurar financeiramente isso. O Estado vai, e eu falo como advogado, numa análise futura desse julgamento do tema 106, que o Estado vai acabar fornecendo ainda os medicamentos que não estão, mas em caráter de exceção, que vai diminuir o nível tão alto de judicialização. Nessa nível de judicialização... Me permite a interferência? Eu tenho uma preocupação, evidentemente, que nós somos técnicos, né? Nós somos técnicos, mas nós sabemos que o direito ele só avança se tiver alguém com uma lança no peito do governo. Né? Essa discussão não é uma discussão política, certo? E eu concordo com isso e respeito, entendeu? Agora, eu quando entrei no Ministério Público em 1982, não se falava em união-estado, por exemplo. Quando alguém entrava com uma ação de extinção de sociedade de fato, aquilo era um escândalo. Isso é um absurdo, isso é uma barbaridade, não sei o quê. Hoje está aí, coisa mais comum. Então, a partir do momento em que nós passemos a aceitar essa tese aí da reserva do possível como sendo a salvação da lavoura do governo, nós acabamos aceitando isso. Desculpe, não é técnica, a minha manifestação não é técnica. Só que acho que nós temos que meter a lança no peito do governo. Se não fizer isso aí, não vai acontecer. Porque o próprio doutor Eugênio disse na sua manifestação que é conhecida que a saúde ela é há anos. Entendeu? O que a pandemia fez foi só escancarar o subfinanciamento. Sempre foi colocado em último, nunca se cumpriu o dispositivo constitucional dos 10%. Em todos os municípios nos quais eu trabalhei com improbidade administrativa, e em todos os municípios inventavam qualquer coisa, colocavam tudo que a coisa puder imaginar, entendeu? Dentro lá das verbas da saúde para poder alcançar os 10%. Mas, de fato, né, dá para contar nos dedos. Eu desafio quem quer que seja a me mostrar qual é o município que está efetivamente cumprindo a regra dos 10%. Então, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. A reserva do possível. Então, tudo é impossível na área da saúde. Nas outras áreas, aí coloca lá 3 bilhões num segundo fundo, nós já temos um fundo partidário, porque nós temos que criar um fundo eleitoral. Então, nossa sociedade, eu acho que essa discussão não pode ser, não pode ser meramente técnica, é uma discussão política também, tá? Para ver se não tem dinheiro, você tem que ajeitar esse dinheiro. Essa história da lista da ANS aí, ó, quem é que faz a lista da ANS? Então é muito fácil para o SUS dizer, não, esse medicamento não está na lista. Tudo que é medicamento moderno, tudo que é medicamento com valor um pouco mais alto, não está na lista ANS. Só está na lista ANS aquelas porcarias que tu pode comprar na bodega da esquina, não precisa nem ir lá na farmácia. Então, é muito complicado isso aí. Desculpa a interferência, com todo respeito ao colega. Mas só para concluir, sensacional. Doutor, o senhor tem toda a liberdade, inclusive eu pedi que o senhor participasse, eu agradeço muito porque eu estou aqui, estou crescendo, estou construindo profissionalmente. O que acontece é o seguinte, só para concluir, o que eu entendo, não é, como um advogado que trabalha nessa área efetivamente, é que o Estado está muito fortemente compelido, através do judiciário, de fazer essas políticas, que são necessárias, porque o artigo 196 da Constituição é uma norma de efeito programático. Ela busca... E aí o que o senhor falou sobre saneamento básico, eu tenho um dado técnico, através da mídia comum, 104 milhões de brasileiros hoje não têm acesso à água potável e saneamento básico. Não tem. Isso é saúde, né?
Isso é saúde. Meio ambiente que o doutor... Não há SUS que se sustente com uma situação dessas. Não tem como. Meio ambiente que o doutor Eugênio também se ocupa, né? Isso é saúde. Então, nesse sentido, é que a gente fala que uma ponta vai puxar a outra. Agora, o Estado é compelido, através do judiciário, olha, nós vamos demandar tanto. Uma coisa que aconteceu foi muito sui generis e que foi muito importante foi o tratamento do câncer de mama, doutor Eugênio, doutor Adede. O câncer de mama judicializado, ele fez com que os medicamentos mais modernos viessem, através de legislação, a compor, né, o tratamento mais primário e mais rápido ao câncer de mama, que é um dos piores cânceres que nós temos, com maior incidência de mortalidade. Entende? O que foi isso? Foi o Estado se modernizando e introduzindo políticas públicas para tratamento da saúde do cidadão, que se não fosse através do judiciário uma pressão, e aí eu concordo com o que disse o doutor Adede, né, não teria sido feito só através de uma pressão. Então, assim, para finalizar essa minha pequena participação aqui... eu iria passar agora para o doutor Eugênio dessa... Bom, então vamos deixar que depois eu concluo. Obrigado. Sim. Essas determinantes sociais realmente são causas de muito adoecimento, né? Eu gostaria de ouvir também o doutor Eugênio sobre essas questões. Eu sempre com a minha dificuldade, clico em cima e tenho que clicar no botão embaixo para liberar o som. Eu acho muito importante esse debate que surgiu agora, né? Eu não sou adepto da reserva do possível. Eu acredito que não. Acho que a saúde é uma obrigação constitucional do Estado. Eu acho que nós temos que ter políticas públicas que atendam às necessidades da população, inclusive da população aquela que não faça parte de grandes, digamos, de grandes grupos que tenham doenças prevalentes. Nós temos situações das doenças órfãs, das pessoas que não tem nenhuma política pública que existe exatamente porque não existem estudos randomizados para estabelecer evidência científica, para estabelecer uma política pública com isso, e eu não discordo que a política pública deva ser feita com base em evidência, da medicina baseada em evidência, porque ela pretende atender em larga escala, né? É impossível para o Estado, em toda e qualquer situação, fornecer uma farmácia, vamos dizer assim, individual para cada pessoa. Tem que se ter limites pelas políticas públicas. Mas isso não quer dizer que deve ser impedimento para que as pessoas que necessitem, além das políticas públicas, tenham esse atendimento. E não acho que isso seja interferência do judiciário no poder executivo. A função do judiciário é garantir o acesso à saúde, a função do judiciário é alcançar o direito da população de ter um tratamento à sua saúde, né? Quer ser pela prevenção, por um tratamento curativo, é um dever. Então, eu não acho que a reserva do possível não é uma circunstância impediente de acesso à saúde. É óbvio, né, que a gente tem que ter presente, e eu não trabalho com essa questão da reserva do possível. Isso teve muito em voga, existem vários magistrados, a corrente forte da magistratura, que talvez não mais com esse nome trata do acesso à saúde desta forma, mas eu acredito que não é por aí. Acho que temos que ter políticas públicas. E realmente a política pública, até por uma questão de custo, talvez ela não vá oferecer o ótimo para todo mundo. Porque o ótimo, às vezes, custa muito caro em saúde. E a tecnologia em saúde, seja lá de que natureza for, farmacológica, por materiais e equipamentos, ela é muito cara e é sempre crescente o custo em saúde. Então, nós não poderemos, num país como o nosso, aliás, nenhum país do mundo oferece o ótimo e excelência em saúde. Vamos ver o NICE na Inglaterra, que é um dos melhores sistemas de saúde que tem, ele não oferece tudo, há limitações. Lá, eu não gosto de comparar o sistema de saúde da Inglaterra com aqui, porque lá o que eles oferecem é muito bom. Essas comparações que a gente faz com o Brasil, que a gente não oferece nem o razoável como um todo. Mas só para dar um exemplo, nem lá se oferece o ótimo. O ótimo não tem como ter política pública que garanta o ótimo. Pode haver exceções, mas a política pública tem que garantir um mínimo que garanta um mínimo existencial em saúde, né? Ou seja, tem que ser uma política razoável. Quando há necessidade de algo que saia disso, ou se a política pública não atende isso, e muitas vezes não atende mesmo, né, o judiciário está aí para resolver situações pontuais.
E eu não acho que a judicialização, abri a minha fala lá quando comecei, dizendo que eu acho que a judicialização da saúde, por si só, ela não é algo ruim. Tá? É um canal que a sociedade tem de demonstrar para o poder público das necessidades sanitárias da população. E o doutor Cássio muito bem referiu. A judicialização acabou levando à incorporação de inúmeros medicamentos, de inúmeros tratamentos que não eram feitos. Aliás, que começou em 2009, quando o ministro Gilmar Mendes fez aquela audiência pública, a suspensão de tutela antecipada 179, lá que se estabeleceu a questão explícita da solidariedade dos entes públicos pelo atendimento às necessidades sanitárias. Vem se evoluindo, e agora o tema que eu tinha posto na minha explanação, vou fazer uma breve referência aqui, é o tema 793, que saiu a tese do tema 793 do STF, que tende agora a, pelo menos por enquanto, pelas interpretações que estão tendo, não sei se majoritárias ainda, é estabelecer uma obrigatoriedade de figurar no polo passivo o ente público responsável da divisão das competências administrativas pelo financiamento da pretensão àquela postulada em juízo. E aí isso causaria o quê? Um grande deslocamento da Justiça Estadual dos estados, de todos os estados, né, para a Justiça Federal, que eu tenho sérias dúvidas se isso é benéfico à população, no sentido, não da qualificação da magistratura federal, não, mas pela possibilidade de acesso. Né? Nem sempre todos terão essa possibilidade. Tem o processo eletrônico? Sim, o processo eletrônico facilita muito. Mas... Doutor Eugênio, me permita uma parte? Claro. É só para dizer, esse deslocamento que se porventura houvesse, falando sobre a ótica da advocacia, seria extremamente ruim para os clientes, tá? Por quê? Porque a Justiça Federal ela é muito mais lenta que a Justiça Estadual. E nossos casos basicamente são urgentes. O senhor sabe muito bem disso, nós sabemos que a urgência e o tempo é um fator vital para a gente poder resolver qualquer problema, porque senão é câncer, são doenças importantes, a pessoa vai virar óbito. E deslocamento para a Justiça Federal, a Justiça Federal não tem estrutura e expertise, me desculpem, né? Não querendo ferir âmagos nenhum, mas eu acho que uma justiça especializada como a Justiça Estadual é muito, muito melhor nesses casos. Muito obrigado. Claro, há uma preocupação, né, no próprio Supremo da solidariedade plena e absoluta, e a gente tem que reconhecer que houve alguns desvirtuamentos que nós fizemos, que municípios gastassem quase todo o seu orçamento para uma prestação sanitária para uma, duas pessoas, né? O que não é possível se nós pegarmos um pequeno município. A lei 12.141 de 2011, ela começou a estabelecer mais parâmetros das competências administrativas, depois teve uma portaria do Ministério da Saúde estabelecendo isso. É uma tentativa de tentar que o responsável dentro da competência administrativa responda pela prestação sanitária pretendida. Só que nós teríamos uma questão. De todos os medicamentos que não estivessem incorporados na Relação Nacional de Medicamentos, a RENAME, que o doutor Cássio referiu, todos que não estivessem ali teriam a sua competência deslocada para a Justiça Federal. E mais, e se os protocolos clínicos, né, estabelecessem determinado medicamento para uma determinada patologia, para outra patologia, ele já seria um medicamento experimental, no sentido de não registro para aquela patologia ou não inclusão naquele protocolo, e haveria também deslocamento para a Justiça Federal. A jurisprudência em relação ao tema 793 aqui no Estado do Rio Grande do Sul, o Tribunal de Justiça, né, ainda não está pacificado. Existe já uma Câmara que parece que firmou a oposição, a 21ª Câmara Civil com competência em direito público, de que nos medicamentos que não estão incluídos em políticas públicas, há o deslocamento da competência para a Justiça Federal, porque ela seria a responsável pelo custeio desses medicamentos que não estão incluídos nas políticas públicas. Mas tem outras câmaras que ainda não adotaram uma posição definitiva. E, a meu juízo, eu também não tenho declinado processos para a Justiça Federal por entender que não está bem claro para mim ainda o alcance do julgamento do tema 793, porque dois motivos. Primeiro, eu acho que aqui no Brasil a gente está
ainda engatinhando na questão do sistema de precedentes. Tá? Ou quando os tribunais julgam a questão dos precedentes, e sugiro que leiam o acordo do tema 793, eu tenho o número aqui, está aqui o número, né? Recurso extraordinário 855-178 de Sergipe, foi julgado nos embargos de declaração, estabelecida a tese no embargo de declaração. Se a gente lê a fundamentação de todos os votos, o que a gente tira? Ao meu modo de ver, há entendimentos diversos, mas eu vou falar da minha apreensão até agora da situação. Todos reconhecem que a solidariedade, já reconhecida desde a suspensão de tutela antecipada 179, ela permanece. E depois há a divergência de quem deve fazer o cumprimento, né? E estabelece que quem indevidamente, ou seja, que não tinha competência administrativa, arcou com aquele custo, seja ressarcido pelo ente com a obrigação própria de fazer de pagar, de fazer o custeio daquele medicamento. Ora, se nós partirmos desse pressuposto, todos os medicamentos que sejam fora de lista, a competência seria da União, né? Porque quem teria o poder de incorporar através do estudo da Conitec seria a União. E aí caberia à Justiça Federal, que é o foro privativo da União, decidir se era caso ou não de determinar o cumprimento daquele pedido, a determinação do fornecimento daquele medicamento. Só que a grande questão é que fica assim, qual é a ratio decidendi do acordo, né? Me parece que é a solidariedade. Basicamente, é a reafirmação da solidariedade. A competência, se há solidariedade, aí para esse pressuposto, pode o juiz de ofício obrigar a inclusão de mais alguém no polo passivo? A parte não pode escolher com quem ela pretende litigar, se há solidariedade entre os entes públicos para o cumprimento da obrigação de saúde pela solidariedade. E o acordo, e a gente vê que os votos, é longo o acordo, tem 166 páginas, 164, ele é longo, a gente vê dos votos dos ministros a unanimidade sobre a solidariedade, mas o modo de cumprimento da obrigação teria que necessariamente incluir a União no polo passivo, para mim, respeitadas as opções contrárias que entendem que não é isso, para mim, não está absolutamente claro. E vejo que não estou ainda tão desacompanhado no entendimento que há decisões do próprio Tribunal de Justiça aqui, que vem mantendo a competência da Justiça Estadual, há decisões da Justiça Federal não reconhecendo conflito de competência entre a Justiça Estadual e a Federal para essa matéria, tem usado a súmula 150 do STJ, e, claro, se discute, mas a súmula 150 foi editada antes do julgamento do tema 793. Sim, é verdade, mas alguns acordos da Justiça Federal têm aplicado, que diz o que a súmula 150, que a Justiça Federal decide se é ou não competência dela de apreciar aquele processo. Né? Como também há decisões outras da Justiça Federal que já têm acolhido para processar lá. Mas eu sugiro, eu tenho examinado bastante o acordo e não tenho conseguido ter uma convicção firme de que ele estabelece que necessariamente os processos que estão fora de lista eles têm que ir tramitar na Justiça Federal. Muito embora a tese, se a gente lê a tese, ela parece que é isso, mas o sistema de precedentes ele não obriga só pela tese que é formulada, sim pelo conteúdo, a ratio decidendi do acordo, né? O que foi decidido. Então, acho que é um tema ainda controvertido, não transitou em julgado ainda, né? Talvez surjam outros embargos declaratórios, tanto que a tese foi fixada numa decisão em embargos de declaração. Claro que a gente sabe que a tese ela não precisa de trânsito em julgado para que ela seja obrigatória, mas me parece que ela ainda permite alguma reflexão de que não é necessariamente obrigado o deslocamento da competência de ofício pelo juiz para a Justiça Federal. É uma questão que está aberta, eu queria trazer aqui, porque eu acho que a contribuição da advocacia, sabe? Pensando no assunto, discutindo o assunto, e talvez, doutora Mariana, fique uma sugestão, né?
a Comissão Especial de Saúde, porque é uma questão que tem um reflexo muito importante para o cidadão que precisa procurar justiça, que precisa do atendimento, sobre a competência, discutir mais o tema 793 do STF. Eu não queria sair sem trazer esse debate. Desculpa ter saído um pouco das respostas, mas eu acho que estava na minha previsão e eu passei o tempo. Muito bom, já ficou registrado aí a sugestão de pauta para nós debatermos. Muito obrigada por contribuir com a comissão, com o conteúdo. Essa ideia, a gente não vai poder responder, tem muitas perguntas, e nós temos uma programação de encerramento de 1h30, já estamos nos encaminhando, e gostaria de convidá-los aos cumprimentos finais. Antes, só transmitir para o pessoal que nós temos aí agora a semana do mês do advogado, em agosto. A Comissão Especial da Saúde está preparando uma conferência nacional da saúde para poder oferecer, para nós continuarmos com isso, com esse debate. Ele não se exaure e não se extingue aqui hoje, nós vamos continuar tratando disto, e em julho também estamos tentando promover aí uma conferência estadual da saúde, então estadual, nacional, para que a gente, além desse grupo de estudos que a gente lança amanhã, possamos acessar essa técnica, porque essa técnica, como a gente pôde ver pelo debate, ela é bem pontual, ela exige todo um desenvolvimento que nem todos conhecem. Também gostaria de agradecer essa nossa parceria com a Escola Superior da Advocacia, na pessoa da diretora Rosângela, o espaço também que tem sido oportunizado pelo presidente Ricardo Breyer, a todos os integrantes da SES, porque esse evento a gente tem muitos envolvidos para que ele acontecesse, a Vanessa Rodrigues, a Ana Paula Deli Castro, o Lucas Lazzaretti, a Paula, o Fernando, o Augusto, enfim, o Cássio, nosso vice-presidente, o doutor João Aded, o doutor Eugênio, a Olão, ouvi-los, e isso só prova que como a gente tem que estudar mesmo. Muito obrigada, e passo as palavras aos cumprimentos finais de todos também. Bom, eu já estava com o microfone aberto, então eu vou falar, eu tinha esquecido de fechar. Eu queria agradecer muito mesmo a oportunidade de ter participado desse webinar. Acho que o tema é amplíssimo, a gente conseguiu dar algumas pinceladas, acho que está de parabéns à comissão, à Escola da Advocacia, por trazer esse tema a debate. Acho que deve incentivar, é um tema que precisa muito, porque isso afeta tanto a vida das pessoas, né? Porque diz com a saúde, e nessa crise que a gente vive em razão da pandemia, onde o desemprego aumenta, mais e mais as pessoas vão precisar se valer do SUS para o atendimento médico. Então, acho que foi excelente, foi muito enriquecedor ouvir a senhora, o doutor Cássio, o doutor João Marcos, né, para a gente poder aprimorar. Eu acho que o juiz precisa entender, e não só no processo, mas também conversar, interagir com a advocacia, com o Ministério Público, para a gente trocar ideias, né? Porque no processo fica aquela coisa, tem que decidir, cada um cumpre o seu papel ali. Quando a gente faz, quando conversa mais, assim, de forma mais aberta, a gente dialoga sobre posições, sobre doutrina, sobre entendimento de uma forma mais livre e que acho que é muito produtivo. Eu só quero fazer uma referência aqui, eu ouvi que tinha uma pergunta ali no chat, o número do recurso, embarque declaratório no recurso extraordinário número 855178 de Sergipe. Tá? Então, é 855178 de Sergipe. Nesse foi fixada a tese do tema 793 do STF. Obrigado pela oportunidade, obrigado a todos e aos que assistiram a esse webinar, que fizeram comentários tão gentis ali no chat, também fico muito agradecido. Obrigado. Se eu posso manifestar agora, então, acho que por ordem de idade, né, que o doutor Eugênio está de barbinha branca, que fazia tempo que não via ele, na verdade, é o seguinte também, claro que a Comissão Estadual de Saúde está fazendo esses eventos e tratando da saúde como um todo, né? Nós, como advogados, temos limitações, né, no que se refere a essa questão de influenciar nas políticas públicas, né? Como é que nós podemos influenciar nas políticas públicas? Já o Ministério Público, tanto o Ministério Público Estadual quanto o Ministério Público Federal, tem certeza que tem condições de interferir nessas políticas públicas.
se reunir com os prefeitos municipais, com os agentes de saúde, para evitar de acontecer, como disse um prefeito uma vez numa cidade próxima aqui, que não tinha problema de saúde porque ele tinha uma ambulância. Né? A ambulância terapia no interior do estado é coisa mais comum, as cidades próximas a Porto Alegre também, ou seja, eu não tenho que ter preocupação em ter um atendimento na saúde da família, nos postos de atendimento da saúde básica. Tá? A minha preocupação é assim, o sujeito fica doente e manda para o hospital. Tá? E aí cria esse problema. Então, a judicialização ela só existe porque lá na ponta, que é o atendimento lá da assistência médica, da internação hospitalar e do fornecimento de medicamentos, há muito tempo está subfinanciado. Caso contrário, não precisaria. Nós, eu, o doutor Eugênio, o doutor Cássio, poderia fazer outra coisa, entendeu? Nós íamos inventar outra coisa para fazer, menos judicializar a saúde, que não é isso que a gente quer. Eu, como advogado agora, eu também posso ganhar os meus honorários através de acordos, através de ajustes, através de mediação. Eu faço um trabalho de mediação, consigo a medicação, consigo a internação e eu posso cobrar do meu cliente. De uma forma ou de outra, nós, advogados, não vamos passar fome por isso, nós vamos passar fome por outras causas. Tá? O que importa é isso. Tá? Então, eu quero agradecer a oportunidade e dizer que me coloco à disposição. Foi um prazer encontrá-lo, reencontrá-lo, mesmo virtualmente, doutor Eugênio. Tá? Foi um prazer conhecer o doutor Cássio e, mais uma vez, reencontrar a doutora Mariana. Muito obrigado. Bem, eu não tenho outras palavras, me sinto lisonjeado de ter participado desse evento, né? Um evento aí com figuras exponenciais no direito da saúde. Doutor Eugênio Couto Terra, aí, que, como já foi referido, é magistrado de uma vara especializada no julgamento dessas causas. Para nós, da advocacia, é importante que se saiba que a judicialização ela é um meio, não um fim. Ela é a busca por melhores condições de saúde da sociedade, da população, do povo brasileiro, do cidadão. A judicialização da saúde, no meu entender, é a colocação em prática da Constituição Cidadã. Não é? É a busca da efetividade das normas constitucionais. Então, assim, se busca, doutor João Marcos, através desse nosso trabalho, dar mais lastreabilidade para que as políticas públicas sejam implementadas. Elas têm que ser implementadas. Ou elas são implementadas porque o Estado, através do governo, faz porque faz, ou faz porque é compelido. Não é? Eu sou um advogado muito combativo, muito atuante nesse segmento, não descanso disso e tenho muito orgulho daquilo que a gente faz. Não é? Porque a gente vê no dia a dia ali aquele menino de 6 anos que está com uma doença extremamente rara, com uma leucemia linfócita aguda B, precisa do medicamento e se em 10 dias ele não receber, ele vai vir a óbito porque ele não vai conseguir fazer o transplante do medula óssea dele. Então, fazendo aqui um quadro bem dramático, mas é mais ou menos assim. É assim. A vida é assim. Não é? E a gente, às vezes, fica falando sobre políticas públicas e tudo mais, mas a efetividade das drogas, hoje em dia, colocada à disposição, não é? Dão uma certa sobrevida. Então, é através das nossas ações judiciais, é através das decisões do doutor Eugênio Terra, é que essas pessoas são salvas. Pessoas da sociedade brasileira, do cidadão mais pobre, que não tem dinheiro para nada. Eu sei disso, essa é a sociedade. Então, assim, eu me despeço agradecendo muito, doutora Mariana, a oportunidade e levando a nossa comissão de saúde, o nome da nossa comissão de saúde, né, que é bem composta, atuante, começou com um gás muito forte, e eu não posso deixar fazer uma referência à senhora, doutora Mariana, que é a presidente da comissão de saúde da OAB, que é uma mulher vibrante, uma mulher atuante, e que se não fosse pelo seu empreendimento, nós não teríamos chegado a esse nível de evento. Então, mais uma vez, eu agradeço a todos e desejo a todos uma boa noite. Muito obrigado. Obrigada, agradeço os cumprimentos. A gente sabe que não faz nada sozinho. Nós estamos todos unidos, já percebemos que o que acontece lá na China repercute aqui dentro das nossas casas. Então, estamos todos interlaçados e unidos. Então, eu declaro encerrado os nossos trabalhos hoje e comunico que o nosso advogando no Direito Médico, episódio 2, teremos no mês que vem, vamos falar sobre responsabilidade civil e em tempos já vamos começar a divulgar. Muito obrigada, boa noite e saúde a todos.
Obrigado, nega. Tá, e foi legal porque é 1h30, né? Que bom, tinha. Uma hora eu olhei, tinha 143 participantes. Nós ali colocamos participantes, tinha 143. Nossa Instagram tá bombando, meu professor elogiando. Que bom, que bom. Parabéns, pai. Que bom. Te amo. Obrigado. Obrigado. Tu achou que? Quiser, ainda foi outro, acho, né? Ah, não, foi. Tu achou que ficou mais rápida?